Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast do BNI Rubi de Bragança Paulista. Todos os nossos convidados aqui, entrevistados, eles são muito especiais e hoje não poderia ser diferente. Ela é gaúcha e é uma líder nata. Começou como bibliotecária mirim na segunda série e chegou a ser presidente da Associação dos Usuários, Familiares e Profissionais da Saúde Mental de Novo Hamburgo. Se formou como engenheira química, mas descobriu sua paixão na psicologia 10 anos depois. Hoje é sócia fundadora e diretora da Infinita EPH. Seja muito bem-vinda, Carla Beck. Prazer estar aqui, Renata. É uma alegria ter você aqui com a gente, Carla. Eu quero pedir para você agora fazer uma apresentação. Conta a sua história para a gente. Bom, você começou falando alguns pontos bem importantes, né? Sou gaúcha. Fiz 57 anos, agora dia 7 de maio, sou casada, tenho meu filho com 17 anos, o Lorenzo. Comecei na engenharia química, como você trouxe também, que foi bem importante para a minha formação na parte organizacional. E depois o meu desejo em aprender mais sobre pessoas que fez eu buscar a psicologia. No início da psicologia, o meu foco sempre foi a parte organizacional. Só que começando a ter esse contato, me apaixonei pela saúde mental. Então, pude participar de vários serviços, inclusive fui coordenadora de um departamento de saúde mental em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E dali só fomos crescendo, né? Muitas coisas foram surgindo, sempre com o empreendedorismo fazendo parte da minha vida. Porque ele permite que a gente possa fazer escolhas diferentes, trazer inovação, contatos, e isso são valores que são bem importantes para mim. Então, aproveitando esse gancho, conta pra gente como que é a sua história de começo no empreendedorismo. E foi bem interessante, Renata. Eu estava ainda engenheira química, 3 anos numa empresa multinacional, e ela estava fazendo um processo onde eu entrei desde trainee. Nesse processo, eu me aproximei muito das pessoas, dos profissionais da área de recursos humanos. E uma das pessoas que foram a minha primeira mentora me convidou para fazer parte de uma empresa. Então, a gente abriu uma consultoria focada na parte de terceirização de mão de obra, gestão de pessoas, em Gravataí. Então, nós abrimos a Millennium, e aí começou toda a minha história com o empreendedorismo. E como que era o mercado naquela época? O que você acredita que tenha mudado de lá para cá? Antes, falar de gestão de pessoas, falar em pessoas, eram movimentos assim, que implicavam muito as pessoas entenderem como custo. Eu acho que um dos fatores que foram bem primordiais, assim, muito importantes, é essa visão de que as pessoas são importantes para o resultado dos negócios. Entendendo que as pessoas fazem a engrenagem girar. E focarem principalmente aí nos aspectos que a gente tem ouvido falar muito das soft skills. Então, entender que a pessoa ter uma boa inteligência emocional, onde ela tenha segurança psicológica, onde ela tenha a questão da comunicação bem desenvolvida, fazem, entre outras, né, outras skills, fazem com que as pessoas façam, né, as empresas se preocupem mais em investir em pessoas, e não mais entender elas só como custo. Eu acho que esse é um grande diferencial, e quando a gente está falando da revolução, né, parte de 5.0, falar de pessoas, falar desse olhar diferenciado. Então, a gente deixou de ficar para trás em relação a isso e, realmente, as empresas começarem a querer dar esse olhar para as pessoas. Nossa, é fantástico, né? É fundamental cuidar, né, dessa parte. Eu vejo assim, a gente na área da comunicação também, publicidade, também percebia isso há alguns anos como sendo uma coisa supérflua, né? E hoje vê bem a necessidade, né? Então, muito bom, Carla. Agora, se você pudesse, né, a Carla de hoje, encontrar com a Carla daquela época e você tivesse uma dica valiosa, um conselho para dar, qual seria? Eu fico pensando assim nessa evolução, e uma das coisas que, quando eu olho para trás, que eu diria para mim mesma é: vai, continua, seja corajosa, porque uma das coisas que eu desenvolvi muito foi essa questão de falar em público, dar palestras. Eu não me imaginaria, em hipótese alguma, hoje estando nesse lugar. Então, eu diria para aquela Carla: acredita, né, tenha fé em si mesma, que vai dar tudo certo. Sim, e hoje você, inclusive, participa de entrevistas, né, na afiliada Globo, lá de Campinas, é diretora do nosso time do BNI. Imagino que o BNI tenha também um pouco de participação nisso, mas a gente vai chegar lá.
Bom, tirando essa questão, né, da conscientização dos empresários de investir, né, nessas pessoas, né, nesses recursos humanos, qual é um desafio do seu segmento de mercado hoje, Carla? Eu penso assim, que um dos desafios que a gente tem enfrentando é você encontrar profissionais capacitados para você levar esse tipo de projetos e olhar para dentro das empresas. Hoje tem muita gente que fala que faz esse trabalho, mas quando você vai ver de frente fica muito fragmentado. Então esse olhar mais integral das pessoas ele é importante, né? Entender que as pessoas elas não são só profissional ou só pessoal. Então olhar para o ser humano como um todo. Então trazer esse olhar para as empresas, para as pessoas, ela faz uma grande diferença. É, com certeza é importante demais, né, Carla, cuidar dessa parte dos recursos humanos mesmo, né, das empresas. Conta pra gente uma estratégia que as empresas podem aplicar, né, relacionadas ao bem-estar mental e emocional dos seus funcionários e como que isso impacta na produtividade. Você já deu uma dica ali atrás que melhora a produtividade, né? Então, por favor, conta pra gente uma estratégia. Você sabe que uma coisa que é fundamental é você abrir espaço para as pessoas poderem falar do que elas sentem, falar das dificuldades, falar que erram. E quando você cria esse espaço para que elas possam se manifestar, tudo se transforma. Eu tive acompanhando um cliente há umas 2 semanas atrás, onde está acontecendo uma implantação de um programa de qualidade, a ISO 9000, e as pessoas estavam sofrendo muito porque elas estavam falando de anomalias. Anomalia, você pode pensar como uma oportunidade de melhoria, só que elas estavam entendendo como um problema, e cada vez que uma fosse falar sobre esse tema com a outra, estava gerando muito conflito, porque assim, você está me cobrando de novo. Então, nós criamos um espaço para que as pessoas pudessem falar deste sentimento, né? De ter ficado com raiva, ter ficado triste, ter ficado ressentido. E a partir do momento que a gente pôde falar desses pontos, a gente pôde ressignificar o que significa anomalia. E aí surgiu essa questão da oportunidade. Então, as pessoas se sentiram mais acolhidas. A gente pôde um olhar no olho do outro e dizer assim, tá muito bom, você é importante, a sua equipe é importante. E o fato de você poder ter percebido que você errou e que você pode corrigir, faz com que você aprenda coisas novas e você possa evoluir. Então, e isso fez com que as pessoas se colocassem mais, trouxessem mais ideias, interagissem mais com a equipe, acolhesse também o que estava acontecendo com a equipe, porque você, o líder principalmente, ele acaba transferindo às vezes a pressão que ele recebe. Chega na equipe esse conflito, essa pressão, e às vezes as pessoas podem sofrer. Então, assim, quando as pessoas elas não estão se sentindo bem, então elas vão trabalhar como? Desmotivadas, desanimadas, a percepção fica alterada. Então, qualquer coisa que poderia ser simples, ela acaba tendo um peso enorme. Então, a pessoa carrega essa frustração. Então, quando a gente faz trabalhos focados na saúde mental, dando espaço para que as pessoas se sintam fazendo parte, se sintam ouvidas, se sintam valorizadas, faz com que elas estejam nesse ambiente de uma maneira mais acolhida. Então, nós estamos trabalhando aí a segurança psicológica, então criando espaços onde ela pode trazer o que ela pensa, o que ela não concorda, o que ela está insatisfeita, mas de um jeito focado, às vezes, no processo e saindo um pouco daquela questão pessoal. Então, eu estou falando algo e estou te atacando. Então, a gente muda um pouco a forma como as pessoas se percebem assim. E isso cria, de novo, um ambiente propício para que ela queira estar lá, e isso vai impactar no engajamento, na produtividade, no envolvimento, na comunicação, nos relacionamentos. Então, é um aspecto assim, super positivo, tanto para as pessoas que fazem parte desse local, quanto a empresa que está oferecendo esse movimento. Sim, e como agora eu vou falar de mim, né, como uma profissional que mudou de carreira, né, deve ser muito difícil uma pessoa sofrer no seu ambiente de trabalho, né, ela não ter vontade de ir para o trabalho, falar, poxa vida, como que eu vou encontrar aquela pessoa, né, que preguiça, não quero ir e tal. Então, o seu trabalho é muito importante, você sabe disso, né, cara? Eu fui observando isso ao longo dos anos, Renata, onde as pessoas, de novo,
peguei toda essa parte onde as empresas não se importavam com isso, as pessoas iam, participavam, não dava mais certo, elas iam embora. Muitas vezes rotuladas, né, porque não servia mais, não deu conta, era incompetente, era frágil. E hoje em dia, com essa evolução, faz com que a gente perceba que as pessoas elas têm as suas vulnerabilidades. Hoje em dia, nós temos vários palestrantes, pessoas que trabalham em empresas trazendo muito disso, falando das vulnerabilidades, você podendo falar em errar. Quando que podia falar que você podia errar? Só que errar é essencial para a gente poder fazer mudanças, trazer inovação, trazer crescimento. Nós não estaríamos aqui se alguma vez na nossa vida nós não tivéssemos errado alguma coisa. Tranquiliza, né, nosso coração. Verdade. Saber disso. Ô, Carla, e tem algum caso, assim, muito peculiar que você tenha para dividir, que você precisou fazer uma intervenção com algum funcionário e aquela pessoa, você percebeu que ela não se encaixava naquele cargo, mas que ela poderia ser brilhante em outro cargo? Isso é parte da cultura organizacional? É você enxergar A pessoa certa no lugar certo. Isso, é isso, então? É isso, sim. Eu tenho um caso de uma empresa, uma galvanizadora, onde um dos líderes que estava para assumir, vamos dizer assim, a unidade, ele teve essa dificuldade, a gente fez um processo de mentoria e optamos em realocá-lo como liderança de uma área mais técnica, que não envolvesse tanto contato com a parte comercial, por exemplo, tanto relacionamento, porque ele tinha um perfil mais técnico, mais minucioso, e isso trouxe mais saúde mental para ele, com certeza. Poxa, que coisa boa. Bom, Carla, se você puder também compartilhar com a gente um case de sucesso de uma empresa que parecia que estava indo para o buraco e você organizou essa cultura. Conta pra gente um caso de sucesso. Um case de sucesso em relação a esse olhar para as pessoas foi numa metalúrgica. Então, metalúrgica normalmente não tem esse viés. As pessoas que estão lá, elas fazem parte da engrenagem. Então, nós tivemos a oportunidade de abrir esse espaço e fazer um trabalho com a liderança. Muito importante, assim, a forma como a gente organizou, porque todos os líderes que participaram do processo, eles puderam aplicar o que nós desenvolvemos durante todo o processo, junto com a equipe, e mostrar o que eles conquistaram. E teve um deles que, inclusive, esse caso eu utilizei no fechamento do TCC de uma das minhas especializações, foi para falar da segurança psicológica. Ele fez um processo de acompanhamento. Olha só, um líder já deve acompanhar a sua equipe, né? Mas ele fez de um jeito diferente, ele fez mais engajado, mais envolvido, e que foi brilhante como ele apresentou. Então, ele teve a oportunidade de apresentar para o CEO da empresa, para todos os gerentes. Então, ele trouxe o resultado da produtividade, do que impactou, trouxe uma foto com todas as pessoas que faziam parte da equipe, pessoas que aquelas nem olhavam para frente, sabe, que olha meio de lado assim para a foto. Feliz, ele contou o resultado e no final dessa apresentação, quando ele trouxe isso, quanto foi importante para ele e para a equipe, ele estava chorando. Nossa! E se fotografasse, acho que todos nós que estávamos assistindo, a gente estava chorando junto, de tão impactante que foi e significativo. Então, trazer esse tipo de ação para um lugar que é masculino, vamos pensar assim, meio rude, o homem não pode chorar, porque ainda existe um pouco dessa Aham. questão, elas puderam trabalhar a vulnerabilidade, esse contato e impactar diretamente nos resultados, né, da empresa. Foi bem significativo. Que incrível, eu imagino a gratidão que ele deve ter ficado depois disso. Bom, o trabalho ele continua ou você dá uma alta para uma empresa ou não? Você tem um processo ali de continuar acompanhando aquela equipe de liderança? Normalmente a gente faz, é um processo, então a gente começa trazendo acompanhamentos individuais, eu trago também treinamentos e as pessoas elas vão colocando em prática o que elas vão aprendendo e compartilhando. Acho que isso que é interessante. Então eu vou trazer o meu aprendizado, você traz o seu, aí você traz algum ponto que possa contribuir comigo, eu contribuo com você e nessa partilha a gente vai multiplicando esse resultado. O tempo é importante porque para manutenção, né? Porque senão, às vezes, se você faz uma ação muito específica, ela acontece naquele momento
E o fato de não ter acompanhamento, às vezes se perde. Aí você volta e, puxa, parou tudo. Perdemos tudo. Aí, quando você faz um processo assim, você vê que ele se mantém. E também saem funcionários, entram outros funcionários, né? Então é uma forma de deixar sempre tudo alinhado ali, para que a pessoa já pegue o bonde andando e se enquadre ali, né, na Isso. equipe. E aí a empresa costuma ter clientes aí de muito tempo, uns 10 anos, onde você começa o projeto, você faz, as pessoas elas crescem, estão em outras funções, como você disse, entram pessoas novas e você, às vezes, eu sou convidada para vir e começar né, retomar esse processo que deu certo. Eu tenho alguns clientes que eles estavam, por exemplo, numa empresa, ele mudou, foi para uma nova oportunidade, e Carla, vamos lá nós fazermos juntos de novo esse processo para a gente impactar em outras lideranças, podemos reproduzir o que a gente vivenciou, a gente começa um processo novo. Que incrível. E tem uma lista, assim, de skills ou características que um bom líder deva ter? Sim, Renata, temos. De vez em quando saem várias pesquisas trazendo essas listas, de repente, às vezes elas vão sendo atualizadas, mas o que sempre aparece é um bom controle emocional, a questão da comunicação, ser uma comunicação assertiva, o interesse genuíno do líder pelo seu liderado. Então, este estar próximo é importante para que o outro saiba que você se importa, faz muita diferença. A empatia está junto disso. A questão da transparência. Em alguns surgiu a questão da análise crítica. Então, o líder ser capaz de também prestar atenção e analisar os aspectos que estão acontecendo. Hoje em dia, a gente está vendo uma grande mudança em relação a essas questões. Bom relacionamento interpessoal também é bem importante. Muito bom. Você sabe que esse assunto, por acaso, ele vai nos levar para o assunto BNI, que tem tudo a ver, né, com liderança e essas habilidades. Então, Carla, todas as semanas a gente se encontra, né? Você faz parte do BNI Elos, que é de Campinas, e suas reuniões são às segundas-feiras, né? Você é nossa diretora nas terças-feiras também e cuida da nossa equipe como uma boa mãe, então você tem o carinho de todos nós. Mas o que eu queria te pedir é para você fazer o seu melhor pitch. Você está preparada? Sempre. Então tá bom. Então vamos lá para aquele pitch semanal. Você vai fazer olhando para essa câmera, tá bom? Tá bom. Olá, meu nome é Carla Beck, sou psicóloga e diretora da Infinita IPH. Aqui no BNI eu ocupo a cadeira da psicologia. Você já pensou quanto a saúde mental é importante para o resultado das empresas? Acredite, é importante você fazer essa ação e melhorar a sua equipe. Nisso eu posso te ajudar. Case de sucesso da semana, um trabalho de desenvolvimento de lideranças junto a uma metalúrgica em Cabreúva. Essa equipe nós trabalhamos a segurança psicológica e melhoramos o engajamento da equipe, comunicação e a produtividade. Acredite, se você quiser trabalhar isso nessa equipe, tenho certeza que eu posso te ajudar. Então, o pedido de referência são empresas a partir de 100 colaboradores. Pratique o autoconhecimento e potencialize-se. Show, Infinita IPH, Carla Beck, muito bom. Bom, Carla, então falando em pitch de BNI, agora eu quero que você fale um pouco do BNI. Por que você escolheu fazer parte do BNI, Carla? Eu escolhi fazer parte do BNI, foi um namoro, viu, Renata? A primeira pessoa que acabou me colocando em contato com o BNI foi o meu marido. Então, ele foi primeiro, ele tinha viés comercial, eu confesso que eu desenvolvi um pouco melhor essa parte, mas não tinha muita vontade. Então, fui conhecendo algumas equipes até eu me decidir fazer parte. Então, eu entrei no BNI em abril de 2020, bem pós-pandemia ali. Então, as nossas reuniões eram todas online no início. E o que me ajudou, né, nesse processo todo? Me ajudou a poder pensar melhor o meu negócio, poder pensar mais estrategicamente. Porque antes a gente acaba contando, compartilhando com as pessoas o que a gente faz, mas às vezes a gente fala de uma maneira muito superficial ou não o suficiente para que o outro compreenda o que a gente está fazendo. Então, o BNI me ajudou muito nessa questão de trabalhar minha comunicação, trabalhar minha exposição e poder falar melhor do meu negócio. Muito bom, BNI é demais, né, Carla? Aí, a nossa produção
eles desenvolveram um quadro que é o Momento Perrengue Business. Então, tem algum caso que tenha sido considerado um perrengue na sua carreira, Carla, que você poderia compartilhar? Sempre tem, né? Isso eu acho que ninguém consegue chegar aqui e dizer assim, não lembro de nenhum caso. Então, assim, um dos primeiros casos, dos primeiros é bom, né? Foi aqui em Jundiaí, onde eu trabalhei numa consultoria. Então, nós estávamos começando um trabalho de coaching com algumas lideranças. Então, os líderes que eram designados para o processo vinham até a consultoria para fazer o atendimento. Então, eu estava aguardando um gerente comercial, primeiro contato. Aí ele entrou, ele não me deu oi, ele não fez nada. Ele pegou a cadeira e fez assim. Eu estava sentadinha, aí eu fiquei olhando para ele. Aí ele ficou me olhando, aí eu disse assim, oi, tudo bem, como você está? Quando você terminar, a gente pode começar. Aí ele pegou, olhou para mim, botou a cadeira, sentou e aí a gente começou. Aí ele se apresentou, eu me apresentei e até o final daquela sessão a gente tinha transformado esse encontro. Porque ele não queria estar lá, né, junto comigo, ele não queria fazer o processo, ele não tinha entendido qual a razão dele estar ali. E naquele momento, lembra, antigamente, quando a gente mandava alguém para participar de um programa de coaching ou de treinamento, é porque aquela pessoa era um problema. Você lembra disso? Sim. Então ele estava lá bem nesse momento. Então ele veio também, né? Quem é essa criatura que está na minha frente? Ele veio me testar. Como eu passei, né? Como eu fiquei firme, não entrei nesse movimento que ele fez, ele pôde baixar as guardas, né? Soltar e entrar no processo, que foi muito bom. A partir desses primeiros encontros, ele levou, a gente fez o processo com a equipe. Então, foi bem gratificante. Esse aí é um que não dá nem para falar que ele chegou na defensiva, né? Ele Não. veio na ofensiva mesmo, para causar. Ainda bem, você é uma mulher forte, ele não te intimidou. Bom, Carla, a gente já conversou bastante sobre isso em outras situações, né? Eu sei que você gosta muito de assistir filmes. Amo. E livros também, né? Sim. Quer deixar um livro ou um filme como uma dica para os nossos ouvintes? Quero sim. Então, um livro, eu sugiro O Jogo das Contas de Vidro, do Hermann Hesse. Excelente para quem gosta de olhar mais para si mesmo, pensar, de novo, você como um ser integral, ele é bem interessante. E séries, vou trazer uma mais controversa aqui, que às vezes o pessoal fica bem chocado quando eu sugiro para assistir. Round Six. Por quê? Porque o pessoal né, pensa que é só a questão da violência. Mas ela é interessante a gente entender como ficam as relações com as pessoas naquele ambiente diferente, o que leva as pessoas a estoparem aquele tipo de jogo. Então, ele é bem interessante também se você quer aprofundar ou olhar um pouco para essas relações de poder e de sobrevivência em relacionamentos de grupo. Muito bom, Carla. Muito bom, obrigada pelas dicas. Bom, agora é o nosso jogo rápido. Vamos lá, Carla? Você está preparada? Lá. Estou. Então, eu vou falar uma palavra e você diz o que vier à sua mente, sem titubear. Um medo. Fracasso. Um destino para viajar. Toledo, na Espanha. Uma qualidade que você admira. Simplicidade. Eu não suporto. Hipocrisia. Eu adoro. Arroz. Ah, que linda. Morro de rir quando? Me fazem cócegas. O que eu menos gosto em mim? O meu perfeccionismo. E o que você mais gosta em você? A minha persistência. Show! Muito bom. Bom, Carla, então a gente já está arrumando ao final aqui do nosso episódio. A gente encerra nossas reuniões semanais, né, com uma frase para inspirar os nossos empresários, membros, para que a semana seja boa, produtiva. E agora eu vou te convidar também a encerrar o seu episódio com uma frase. Você tem uma frase para compartilhar com a gente? Tenho, sim. Errar é preciso. Através do erro que a gente cresce e evolui. Então não tenha medo, arrisque e viva. Muito bom, Carla. Muito obrigada. Uma alegria ter você aqui. Você é muito especial para nós do BNI Ruby, nossa diretora de expansão. E, de fato, a gente cresceu, né? Estamos já há 2 anos juntos, né, Carla? Então, muito obrigada por tudo, pelo seu suporte, apoio e carinho. Gratidão. Saiba que o Ruby é muito especial para mim.
Então, dessa forma, a gente encerra aqui o nosso episódio com a Carla Beck, nossa diretora. Acompanhe esse e outros episódios do podcast do BNI Rubi de Bragança Paulista no Instagram, YouTube e Spotify com @BNI Rubi. Nos vemos no próximo!